Olá, pessoal! Estamos de volta com mais contrato de doação. Estamos estudando a revogação da doação, especificamente a revogação por ingratidão do donatário, tá bom? No vídeo anterior, nós fizemos aí uma introdução sobre esse assunto, sobre esse tópico, falamos várias coisas importantes, né? Que a revogação é um direito potestativo do doador. Falamos que ela é personalíssima, tá? Que via de regra o contrato de doação ele é irrevogável, só podendo ser revogado pelo doador nas hipóteses previstas pelo Código, que são duas: a ingratidão do donatário e a inexecução do encargo. Então vamos voltar aqui para o nosso compartilhamento, né? Nós estamos falando sobre a ingratidão do donatário. E nós paramos no artigo 557, que traz o rol de hipóteses, de situações que configuram ingratidão do donatário e, portanto, possibilitam a revogação da doação. A primeira hipótese está aqui, ó. Se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele. Já te adianto, essa é a hipótese mais grave, né? Temos aqui a hipótese em que o donatário ele comete crime de homicídio doloso contra o doador, seja tentado ou consumado, né? Então, é sem sombra de dúvida mais grave. É óbvio que você matar, ou pelo menos tentar matar o doador, é a ingratidão máxima, né? Por assim dizer. Então, diz a doutrina que o donatário ele deve materializar a intenção de matar o doador, bastando que ele utilize meio idôneo para tanto. Então, o crime de homicídio ele não precisa ser consumado. Pode ser um homicídio tentado. Isso já é suficiente para configurar a ingratidão. Tá bom? Agora, sobre esse ponto, merece um aprofundamento. Né? Merece um aprofundamento. Por quê? Porque você não pode se esquecer daquela velha regra de independência entre as instâncias civil e criminal. Nós estamos aqui numa aula de direito civil, mas é claro que não dá para a gente fugir do direito penal agora, porque afinal de contas, o donatário ele praticou um crime contra o doador, um crime de homicídio. Então, como é que vai ficar essa ligação do processo penal com a parte civil? Sendo que, repito, as instâncias são independentes. Bom, você tem que analisar o que a decisão na seara penal resolveu. Você tem que analisar o conteúdo da decisão penal para ver se ela vai influenciar aqui para nós do cível. Então, repare, se a decisão criminal reconhece inexistência do fato, isso vai repercutir para o cível. Então, lá no penal, o juiz reconheceu que o fato não ocorreu. Isso repercute no cível. A decisão criminal reconhece que o crime foi praticado por outra pessoa. Não foi o donatário que matou ou tentou matar o doador. Foi outra pessoa. Isso vai repercutir no cível. Ou se a decisão criminal reconhece alguma causa excludente da ilicitude. Também repercute no cível. Então, o donatário, ele agiu, por exemplo, em legítima defesa. Claro que isso vai repercutir no cível. Quando a decisão criminal reconhecer a inexistência do fato, ou reconhecer que o crime foi praticado por outra pessoa, ou que houve alguma causa excludente da ilicitude, então eu não vou poder revogar a doação por ingratidão. Será a decisão criminal gerando efeitos no âmbito cível. O que faz sentido, né? Pensa só. A decisão reconhece que o crime foi praticado por outra pessoa.
O donatário vai perder a doação, sendo que ele não fez nada? Foi outra pessoa? Não faz sentido. Então, claro que essas decisões aqui vão gerar efeitos no cível. Que efeitos? Quando elas ocorrerem, eu não vou poder revogar a doação por ingratidão. Tá bom? Essa é a primeira hipótese de ingratidão, a mais grave de todas. Segunda, se o donatário cometeu contra o doador ofensa física. Segunda hipótese de ingratidão. Então, o donatário deu umas porradas no doador, deixou o doador todo quebrado. Ingratidão. Claro. Aqui, é evidente que você vai ter que comprovar essa ofensa física. A gente não vai entrar muito aqui no campo probatório, né, porque isso é mais direito processual, mas é evidente que, para configurar essa hipótese, você vai ter que provar a ofensa física, né? E diz a doutrina o seguinte, ó, não vai ser suficiente para configurar essa hipótese ameaças do donatário para o doador e nem vias de fato. Então, se o donatário ameaça o doador, num primeiro momento, essa ameaça não é suficiente para revogar a doação. Nem se o donatário praticar a contravenção penal de vias de fato contra o doador. Isso também não é suficiente. Vias de fato seria, por exemplo, um empurrão, né? Isso também não é suficiente para configurar essa segunda hipótese, tá? Terceira, se o donatário injuriou gravemente ou caluniou o doador. Novamente, direito penal vindo para cá, né, para nossa área. Então, o inciso 3, ele fala sobre crimes contra a honra. O donatário praticou crimes contra a honra do doador. Esses dois crimes, a calúnia está lá no artigo 138 do Código Penal e a injúria no artigo 140 do Código Penal. São crimes contra a honra. Professor, mas eu me recordo, né, das minhas lições, dos meus estudos de direito penal, que o Código Penal prevê 3 crimes contra a honra. A calúnia, a difamação e a injúria. Mas aqui o Código Civil só falou de calúnia e injúria? Pois é, ele deixou a difamação de fora. Tá? Ele só fala expressamente em calúnia e injúria. Então, muito cuidado se você está numa prova objetiva que cobra a literalidade do texto da lei, porque a difamação está fora. Ah, mas e se o donatário difamou o doador? Não pode também entrar aqui? Segura essa pergunta, que já já a gente fala mais sobre ela. De qualquer forma, essas ofensas contra a honra do doador devem chegar ao conhecimento de um terceiro para que os crimes fiquem configurados, tá? Então, a honra aqui do doador estará agredida quando essas ofensas contra a honra chegarem ao conhecimento de um terceiro, tá bom? Por fim, a última hipótese, se o donatário, podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos de que este necessitava. Opa, aqui, espera um pouquinho. Então quer dizer que o donatário tem dever de pagar alimentos para o doador? Ó, vamos com calma. Não é exatamente que o código aqui está prevendo uma outra hipótese de alimentos. Não é bem isso, tá? É que o código diz o seguinte, ó, o cara fez a doação. Imagina que daqui a um tempo ele sofreu um revés financeiro e está passando necessidade, precisa de alimentos. Seria uma ingratidão se o donatário, podendo ajudar, não o fizer. Agora, a doutrina vem e diz, ó, para que essa quarta hipótese se configure e eu possa revogar a doação, eu tenho que observar 3 requisitos. 3 requisitos. Então não é tão simples assim, não é? Ah, não, o donatário tem que pagar alimentos para o doador. Vamos com calma. Olha os requisitos. Primeiro, na verdade, o primeiro e o segundo requisitos, eles são aquele tradicional binômio que rege a pensão alimentícia.
necessidade e possibilidade, que a gente estuda lá em direito de família. Então tem que haver a necessidade dos alimentos por parte do doador, o doador está precisando dos alimentos, e tem que ter a possibilidade do donatário prestar esses alimentos. Porque ele também não pode prestar alimentos se ele não tiver nem para ele. Então, possibilidade do donatário, sem que para isso ele precise se desfazer do bem que ele recebeu de doação e nem prejudicar a sua subsistência ou de seus dependentes. Então tem que ver, necessidade do doador, o doador está precisando, tudo bem, mas tem a possibilidade do donatário. O donatário pode prestar os alimentos, ele tem condições para isso? E o terceiro requisito é este aqui, ó, super importante. Inexistência de parentes próximos do doador. Parentes próximos, ou cônjuge, ou convivente. Então, olha só, se o doador está precisando de alimentos, primeiro ele tem que buscar os parentes mais próximos. Um filho, um pai, depende. Tem que buscar os parentes próximos. Cônjuge ou convivente. Não é que, não, eu fiz uma doação, agora eu estou precisando de alimentos, eu vou direto no donatário. Não, não. Primeiro você vai tentar buscar esses alimentos de quem está mais próximo de você. Se não tiver esses parentes mais próximos, aí você vai tentar com o donatário. Lembrando sempre do binômio, necessidade do doador, possibilidade do donatário. Percebeu? Então tem que ter cuidado aqui com essa hipótese. Bom, vimos então todas as hipóteses do 557. Aí vem a grande pergunta. Este rol que nós acabamos de estudar é exemplificativo ou taxativo? Eis a grande pergunta. Essas hipóteses que nós acabamos de estudar são taxativas ou exemplificativas? Pode ter outras. Isso é uma grande discussão que existe na doutrina civilista. Grande discussão. Um primeiro posicionamento vem e fala, olha, o rol é taxativo. O rol é taxativo. Para quem gosta do latim, numerus clausus. É taxativo, é só nessas hipóteses. Por quê? Porque, como nós vimos, a ingratidão é matéria de ordem pública, né? Então, sendo a matéria de ordem pública, isso justificaria o rol taxativo. Contudo, não é a posição que vem prevalecendo. Nós temos, inclusive, enunciado nesse sentido, enunciado 33 da primeira jornada de direito civil, que fala: o Código Civil vigente estabeleceu um novo sistema para a revogação da doação por ingratidão, pois o rol legal do artigo 557 deixou de ser taxativo, admitindo outras hipóteses. Então, esse enunciado expressa o posicionamento da doutrina majoritária no sentido de que o rol é exemplificativo, meramente exemplificativo. De modo que eu posso ter outras hipóteses fora do 557, mas que também configuram ingratidão do donatário. Veja, é claro que se eu tiver uma hipótese fora do 557, eu preciso analisar. O Tartucci fala, qualquer atentado à dignidade do doador por parte do donatário pode gerar a revogação por ingratidão. É preciso analisar caso a caso. Então é evidente que se você está tentando revogar uma doação por ingratidão e a hipótese está fora do 557, você tem que analisar, em primeiro lugar, a gravidade da ofensa. É aquilo, né? O donatário não disse obrigado para o doador, então ele é ingrato, vou revogar. Não é tão simples assim. Você tem que analisar, fazer uma análise casuística para ver o grau de relevância, o grau de agressão que aquela atitude representa, tá? Mas, de qualquer forma, a conclusão dessa história toda é que o rol é exemplificativo.
números apertos, tá bom? Posso ter outras hipóteses. E aí, lembra que eu tinha dito para você, mas o código só falou em calúnia e injúria. A difamação ficou de fora? Pois é, eu não esqueci não. Se nós partirmos do pressuposto que o rol é exemplificativo, como realmente diz a maior parte da doutrina, me parece, opinião minha, que eu poderia sim incluir a difamação do donatário ao doador como ingratidão. Até porque, vamos raciocinar um pouquinho, dos 3 crimes contra a honra previstos no Código Penal, calúnia, difamação e injúria, o menos grave é a injúria, é que tem a pena menor. E a injúria está prevista como hipótese pelo Código. Então, quer dizer, se o menos grave, que é a injúria, está prevista, por que eu não poderia considerar a difamação, que é mais grave que a injúria, tem pena maior? Né? O Código aqui só lembrou dos extremos. Calúnia mais grave, injúria menos grave. A difamação ficou no meio. Então, me parece que, sendo o rol exemplificativo, eventual difamação do doador por parte do donatário também poderia ensejar revogação por ingratidão. Bom? O STJ também segue esse posicionamento, trouxe aqui um recurso especial, onde o STJ segue o posicionamento de que o rol é exemplificativo. Então, nós temos a maior parte da doutrina e a jurisprudência do STJ acompanhando esse posicionamento, mas fica aqui a ressalva, né? Que o ato de ingratidão deve ser de grande gravidade para ensejar a revogação. Tá bom? Avançando, o artigo 558, ele vem e traz uma espécie de norma de extensão. Como assim, professor, norma de extensão? Porque todas essas hipóteses que nós estudamos do 557 são ofensas que o donatário pratica contra a pessoa do doador. Então, ele atenta contra a vida do doador, ele calunia o doador. Só que o 558 diz o seguinte, eu também vou poder revogar a doação por ingratidão do donatário se a ingratidão for direcionada a pessoas da família próximas ao doador. Então, em algumas situações, mesmo o donatário não tendo feito nada contra o doador, eu vou poder revogar por ingratidão porque ele ofendeu pessoa da família próxima ao doador. Que pessoa? O 558 fala cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do doador. Então, se o donatário ofendeu o cônjuge do doador, ascendente do doador, descendente do doador ou irmão do doador, também pode revogar por ingratidão. Olha o texto legal. Pode ocorrer também a revogação quando o ofendido, nos casos do artigo anterior, for o cônjuge, ascendente, descendente, ainda que adotivo ou irmão do doador. Essa parte aqui, ainda que adotivo, totalmente desnecessária, né, pessoal? Cá entre nós, isso aqui podia perfeitamente deixar de existir, ainda que adotivo. Mas é óbvio que ainda que é adotivo. Não há diferença entre um filho adotivo e um consanguíneo. A própria Constituição Federal deixa isso claro. Então, esse trecho aqui do artigo 558 é totalmente inútil. Né? Óbvio que o adotivo também entra aqui. Óbvio, tá? Diz a doutrina, apesar do texto legal não falar isso, que o companheiro também tem que ser incluído nessa lista do 558. O 558 fala cônjuge, não fala companheiro. Mas a doutrina fala, não, tem que ter o companheiro também. Até porque a própria Constituição Federal equipara o companheiro ao cônjuge, né?
pelo menos em parte. Tem até projeto de lei procurando essa mudança. Então, o companheiro, e claro que concordo inteiramente com essa opinião, também entra nesse rol do 558. Agora, verdade seja dita, esse artigo 558 parece, de fato, reforçar a tese de que o rol do artigo 557 é mesmo exemplificativo. Ele não é um rol engessado. Tanto é que o 558 vem e fala, ó, também é hipótese de ingratidão se a ofensa for cometida contra essas pessoas. Então, realmente, reforça-se esse posicionamento. Bom, o professor Marco Aurélio Bezerra de Mello, ele, quando explica o artigo 558, ele pondera uma coisa bem interessante. Ele fala assim, ó, mesmo a lei não exigindo, mesmo a lei não falando isso, para eu aplicar o artigo 558, revogar a doação por ingratidão, é preciso que o donatário conheça a relação de parentesco ou casamento. É preciso que o donatário saiba que ele está ofendendo um parente do doador ou o cônjuge do doador. O donatário tem que saber. Porque se ele não souber, diz o professor Marco Aurélio, não será possível revogar a doação por ingratidão. Claro, o donatário vai acabar sofrendo outro tipo de sanção, mas revogar a doação por ingratidão não vai ser possível se ele não souber do vínculo que existe entre aquelas pessoas do 558 e o doador. Ok? Então o donatário tem que saber que ele está, por exemplo, ofendendo o cônjuge do doador, o irmão do doador e assim por diante. Tá? Bom, chegamos a um ponto importante, né? Lembra que eu tinha dito no vídeo anterior que existe prazo para revogar a doação? Pois é, o prazo é trazido pelo artigo 559, que fala: a revogação por qualquer desses motivos deverá ser pleiteada dentro de 1 ano, a contar de quando chegue ao conhecimento do doador o fato que a autorizar, e de ter sido o donatário o seu autor. Então, aqui o prazo é de 1 ano. 1 ano. Só que esse dispositivo vem acompanhado de uma grande polêmica. Grande polêmica. Por quê? Pelo seguinte. Esse prazo de 1 ano, ele é um prazo de natureza decadencial. Tá bom? Pois bem. Então, eu vou aplicar para esse prazo de 1 ano o regime jurídico da decadência. Até porque, como eu disse, revogar a doação é direito potestativo do doador. Falei isso no vídeo anterior. E a decadência é a perda de um direito potestativo pelo seu não exercício no tempo. Muito bom. Só que a doutrina pergunta, esse prazo de 1 ano serve para revogação por ingratidão apenas ou para os 2 tipos de revogação, ingratidão e descumprimento do encargo? Entendeu a pergunta? O doador tem 1 ano para revogar a doação, mas esse prazo serve para revogação por ingratidão do donatário apenas ou também serve para descumprimento do encargo? Essa é a grande pergunta. É a grande pergunta. O professor Flávio Tartucci diz o seguinte, ó, o prazo de 1 ano vale para as 2 hipóteses, ingratidão do donatário e inexecução do encargo. Vale para os 2. Porque o artigo 559 fala, entre aspas, qualquer desses motivos. Então, na visão do Tartucci, ele também estaria abrangendo o artigo 555, que fala da inexecução do encargo. Olha aqui, ó. A revogação por qualquer desses motivos. Então, na visão do Tartucci, o prazo decadencial de 1 ano
vale para as duas hipóteses de revogação: ingratidão e inexecução do encargo. Ocorre que parece que esse posicionamento não está prevalecendo. Prevalece o segundo posicionamento, que entende que o prazo decadencial de 1 ano seria apenas para revogar a doação por ingratidão. Bom, professor, tá. Então, para revogar por ingratidão do donatário a doação, prazo de 1 ano. Decadencial de 1 ano. Mas e na execução do encargo? Fiz uma doação com encargo, o donatário descumpriu o encargo. Quanto tempo eu tenho para revogar? Aí a doutrina fala. Nesse caso, você vai aplicar o prazo prescricional geral de 10 anos. Eu, particularmente, não concordo com esse posicionamento. Eu acho que o Tartus tem razão. Não faz sentido essa distinção de prazo. Um prazo de 1 ano para revogar por ingratidão e 10 anos para revogar por descumprimento do encargo. Isso, para mim, não faz sentido. Né? E outra coisa, revogar doação é direito potestativo do doador. Se é direito potestativo do doador, o regime jurídico é decadência. Decadência é perda de direito potestativo. Como é que você vem e me fala que no caso da revogação por descumprimento do encargo, o prazo é de natureza prescricional? O regime jurídico muda. Né? Então, infelizmente, parece que esse posicionamento é o que prevalece, inclusive a jurisprudência tem acompanhado esse segundo entendimento. Paciência, né? Coisas aí do direito. O artigo 560 nós já estudamos, né? Porque ele fala que o direito de revogar a doação não se transmite aos herdeiros do doador. É aquele dispositivo que confere caráter personalíssimo ao direito de revogar. Comentamos esse dispositivo no vídeo anterior. Então, o direito de revogar é personalíssimo. Só o doador pode fazer. Não se transmite aos herdeiros. Percebeu? O máximo que os herdeiros do doador podem fazer é continuar com uma ação de revogação que o doador já tinha ingressado, mas faleceu no curso. Agora, repito, pelo 560, herdeiros do doador não podem revogar. Tá? Esse artigo 560 vale para as duas hipóteses de doação. Tá? Vale para ambas as hipóteses de doação. Ingratidão e descumprimento do encargo. Só que o artigo 561 traz uma exceção. E eu até acrescento uma exceção meio óbvia, né? Porque o 561 fala: no caso de homicídio doloso do doador, a ação caberá aos seus herdeiros, exceto se aquele houver perdoado. Meus amigos, pensem comigo. Imaginem que situação totalmente, no mínimo, injusta se o donatário vem e mata o doador. O doador morreu. Aí, o doador não sabia, né, que ia morrer, não revogou a doação. Como é que ele ia saber? Aí, como o direito de revogar é personalíssimo, os herdeiros do doador assassinado vão ter que assistir o donatário ficar com o bem doado. Isso seria, no mínimo, injusto. No mínimo. O cara matou o doador e ainda fica com o bem doado, porque os herdeiros não podem revogar a doação. Então, para evitar essa situação esdrúxula, é que o 561 fala: no caso de homicídio doloso do doador, a ação caberá aos herdeiros. Nessa situação, os herdeiros do doador poderão revogar a doação. Eles mesmos poderão revogar a doação. Poderão ingressar com a ação buscando a revogação. A não ser, olha a parte final, se o doador tiver perdoado o seu assassino. Então, veja, o código fez bem em prever essa norma, né?
Porque senão o assassino receberia a doação e os herdeiros nada poderiam fazer. Então o código andou muito bem aqui. Seria, no mínimo, injusto, né, que o donatário recebesse a doação nessas circunstâncias. Pois bem, então veja, se o doador morre em virtude do homicídio praticado pelo donatário, são os herdeiros que podem entrar com a ação buscando a revogação. Aí tudo bem. Só que o mesmo dispositivo faz uma ressalva. Os herdeiros não poderão entrar com a ação buscando a revogação se o doador, ainda em vida, perdoou seu assassino. Seria um caso meio de filme, né? Mas imagine que o donatário foi lá e deu um tiro no doador. O doador foi socorrido, está no hospital, muito mal, e antes de morrer, o doador perdoa o seu assassino, ele perdoa o donatário. Nesse caso, os herdeiros ficam impedidos de entrar com a ação buscando a revogação da doação. Ok? Pode ser, sim, que o doador perdoe seu assassino. Pode ser que isso aconteça. Tá bom? Pois bem, pessoal, para a gente fechar, nesse caso, a legitimidade ativa da ação pertence aos herdeiros do doador morto, né, os herdeiros do doador falecido, sejam eles herdeiros necessários ou não. Aqui não é preciso que a ação buscando a revogação seja intentada apenas por herdeiros necessários. Não, vale para qualquer herdeiro. Então pode ser cônjuge, companheiro, descendente, ascendente e os colaterais até o 4º grau. Toda essa galera tem legitimidade ativa para entrar com a ação buscando a revogação da doação em virtude do assassinato do doador, tá? E não existe ordem de preferência para entrar com a ação. Qualquer um pode entrar. Então, o cônjuge não quer entrar. Pode vir um descendente, um ascendente entrar. Não tem ordem de preferência. Tá bom? Meus amigos, a gente vai parando por aqui. O vídeo até já ficou longo, mas é porque eu quero realmente terminar logo o contrato de doação. Vai ficar faltando ainda alguns pontos que a gente trabalha no próximo vídeo, tá bom? Vamos parando aqui o nosso compartilhamento e eu volto no próximo vídeo, se Deus quiser, para a gente fechar o contrato de doação. Até mais!